dia agitado no Cruzeiro. Olha só, o dono da SAF do Cruzeiro faz revelações exclusivas. Ele deu entrevista para a ESPN e falou sobre vários temas e a gente vai ouvir agora. Fala, Pedrinho. Ele está no hospital, terminando de fazer os exames, mas está tudo certo. Só terminar os exames e nós vamos com os russos lá, está tudo certo. Matheus Pereira, como que está a situação? Tá caminhando bem, tivemos uma conversa com ele aqui agora há pouco e espero que no máximo aí uns 5 dias a gente resolva isso aí para acabar com isso e o grupo ficar certinho. Caio Jorge, até 2030? Se Deus quiser. Já assinou também ou ainda não? Não, mas tá tudo certinho, vai assinar e ele vai ficar até 2030 conosco. A torcida pode esperar mais jogadores? Ah, não, nós não dá conta não, né? Esse o Gerson é um cara que joga em várias posições, né? Então a gente não tem ideia não, a não ser um caso ou outro, mas fechamos o grupo, é um grupo forte que nós temos e vamos continuar com esse grupo aí. Informações importantes, segurou o Caio Jorge, trouxe o Gerson e encerrado o período de contratação desse Desconfio Cruzeiro. que não está encerrado. É? Talvez a gente não veja grandes jogadores. Também não dá para trazer um Gerson. É difícil achar, segundo, é muito caro. O tempo inteiro. Mas o Pedrinho, como todo bom mineiro, né, vai fazer o que for melhor em silêncio. Né, aquela coisa do alarde, é muito do estilo. Né, eu acho que a chegada, a primeira leva de jogadores que ele contratou, Gabigol, Dudu, houve um auê muito grande, era muito óbvio que aquilo não formava um conjunto, ao contrário agora do Gerson, que pode jogar no lugar do Christian na direita, acho que é a tendência, pode jogar como segundo volante, pode permitir o Tite, quando ele joga com o segundo volante, usar 2 atacantes, e o Matheus, que creio que vai ficar por dentro, quando ele quiser um time mais equilibrado, o Gerson joga pela direita, ele joga talvez com os 2 Lucas de volantes, ou seja, é um Cruzeiro que começa o ano como um dos 3 principais favoritos em cada campeonato que entrar, ao lado de Palmeiras e Flamengo. Não, o que eu acho interessante é a tranquilidade, né, que ele responde as perguntas, tá tranquilo, a tranquilidade de quem está podendo. Porque ele sabe o que ele tem nas mãos. E aí, dentro do que o Birner falou, são linhas de raciocínio e de maneiras de trabalho diferentes. Quem é o diretor do Cruzeiro esse ano? O diretor do Cruzeiro? É o filho dele. Né? Mas o Pelaipe, se eu não me engano, foi pra lá, né? Não, Bruno Spindel. Bruno Spindel, desculpa. Perdão. Bruno Spindel. Quem foi o diretor o ano passado? Pelaipe foi pro Grêmio, desculpa, que a gente confunde às vezes. Quem era o diretor o ano passado? Quando teve todas essas contratações? O Matos. Quando tiveram essas contratações e tal. É uma linha de raciocínio. É uma linha de trabalho. Que agora está no Santos. Que agora está no Santos. Mas vamos arrebentar. Como é que foi o Alexandre Matos no Palmeiras? Grana. Vem cá, isso, aquilo, tal. Muitas vezes não atende aquilo que não faz um grupo, né? Faz o estardalhaço, o espetáculo, mas o time, de uma forma geral, acaba tendo alguns problemas. E aí, agora não. Agora já entenderam, já sabem que tem uma base. Provavelmente o Tite ajudou ali a fazer essa composição em relação a, olha, eu preciso desse jogador, um jogador nessa posição, para justamente fazer um elenco forte e ter no mínimo 2 jogadores por posição que ele possa administrar esse elenco e administrar os jogos. Né? Elenco em condições de ganhar pontos corridos, não só Copas. Sim, ele vai montar um elenco mais forte, eu acredito. Eu acho que o Cruzeiro não vai parar por aí. Não para por aí. Se eu não me engano, eu estava lendo aqui, acho que o Chico da Costa também, né? Parece que chegou lá, alguma coisa assim. Tá. Sim. Né? Sim. Mirassol, né? Então, assim, é aquele time que vai jogar, vai disputar, vai tentar disputar todos os campeonatos. Rafa, quero te ouvir também, o Cruzeiro. Bom, acho que o Chico da Costa, Felipe, Zé, Birner, amigos, ele é uma alternativa de jogo, né, para algumas circunstâncias em que o Cruzeiro precisa ter os 2 centroavantes, à medida que não tem mais o Gabigol, ele não saiu muito bem de lá. Tô com os amigos, acho que o Cruzeiro se coloca numa condição de excelência dentro da temporada de 2026. A chegada do Gerson, ela é solucionática para uma coisa que o Cruzeiro tinha como déficit em 2025, que era a figura daquele protagonista, mas com regularidade maior que o Matheus Pereira.
acha que fez 24 melhor do que fez 25, embora seja ainda um jogador de altíssimo nível técnico e acho que vai ser muito útil ao Cruzeiro dessa temporada de 2026. Sobre a utilização do Gerson, o Birner fala sobre a tendência natural de sair o Christian, eu também acho isso, porque o Gerson tem até uma predileção de atuar mais ali pelo lado direito, como se fosse um meia aberto pelo lado direito, só que não custa lembrar que com o Tite no Flamengo, o Gerson jogou em várias funções diferentes do meio para frente. O que me encoraja a dizer que a utilização do Gerson vai depender do momento e qual setor estará mais vulnerável, mais frágil para o encaixe do jogador. Gerson é um baita jogador, todos nós sabemos o talento que ele tem, a capacidade de mudar jogo que ele possui, me parece muito animado nessa chegada ao Cruzeiro, tem demonstrado isso nas suas manifestações dele e do pai dele, que fala muito por ele também. Então acho que o Cruzeiro está sim se credenciando a ocupar a chamada prateleira A. Já estava num B+, agora pode chamar de A sim. Vamos colocar na tela os números do Gerson, né? Nos últimos três trabalhos dele, Marselha, Flamengo e Zenit. Eu vou focar ali mais em média, né? Porque temos muitos números na tela. Eu vou focar ali na verdade, média não. Vamos em gols e assistências. 13 gols no Marselha, 7 assistências em 61 jogos, titular em 47. Gols, 12 do Gerson, pelo Flamengo, 23 assistências. Importante lembrar, no Marselha teve vezes que ele jogava mais adiantado, quase como atacante, Sampaoli. né? Com o Sampaoli, inclusive. E no Zenit, 15 jogos, realmente uma passagem magrinha, tanto de jogos quanto de performance do Gerson. Turma, a gente passou pelo Gerson, tem a manutenção do Caio Jorge, tem o Chico da Costa. Pelo tempo de Palmeiras, o que coloca o Palmeiras e o Flamengo talvez um tico à frente do Cruzeiro é a sequência de anos e anos batendo ponto nessas disputas? É a frequência? Eu acho que é um pouco isso. Uma coisa que a gente tem que esperar, apesar de eu ser uma pessoa, apesar de eu confiar, teria contratado e apostar no trabalho do Tite, é ver como é que o Tite se encaixa nesse elenco, porque é um trabalho que vai começar. Então a gente sempre tem alguma dúvida, apesar do Tite ter um jeito de jogar que lembra. A gente fala da formação, por exemplo, né, do Christian jogando pela direita. Era o Leonardo Jardim, com 2 volantes, depois que o Wanderson machucou, o Arroio jogando pelo lado esquerdo, o Matheus por dentro, Caio Jorge, linha 3 ali, 2-3-1, o Tite joga assim, jogou assim muitas vezes, na seleção jogou mais 4-3-3 às vezes, mas jogou assim. Então, a impressão que eu tenho é que o Tite vai usar muito da estrutura de jogo do Leonardo Jardim para colocar um pouco do que ele acredita e dos jogadores que vão chegando. Concordo com o Rafa totalmente, o Chico é uma alternativa, não vai ser o titular, obviamente, mas é uma opção de jogo quando o Cruzeiro precisar de um atleta com essa característica. Então, isso deixa alguma mísera pequena dúvida sobre como vai ser o Cruzeiro. Mas se eu tivesse que apostar, assim, eu apostaria assim, mas muito forte que o Cruzeiro vai ter o Cruzeiro vai ter uma temporada boa, a não ser que alguma coisa mude muito o rumo da situação cruzeirense. Perca jogadores, haja alguma espécie de crise que a gente não espera. Porque o elenco é mantido, o jeito de jogar lembra um pouco, trouxe grandes atletas, o treinador conhece o futebol brasileiro, é experiente. Então, eu não tenho por que desacreditar no Cruzeiro, mas obviamente que o tempo faz ele começar um pouquinho atrás das outras duas equipes. Não, eu só acho que assim, a expectativa vai ser muito grande. Agora, não sei se isso pode acontecer ou não, porque a expectativa ela é grande, mas como o Birner falou, o Cruzeiro sai um pouco atrás de Palmeiras e de Flamengo, já pelo entrosamento, conhecimento do treinador com o seu elenco, seus atletas. O Tite ainda vai conhecer, porque uma coisa é você assistir, pedir, ver, outra coisa é você colocar em campo e ver se aquelas características elas irão bater com os teus e conviver com aqueles jogadores de jogo. Né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que esperar. Agora, eu não sei se vocês viram o que o cara da torcida falou para o Gerson. Estamos sedentos por títulos. Você é um cara que é igual os que vieram aqui e foram embora, ou você vai ser aquele cara que vai nos ajudar a ganhar título? Então, assim, já cria uma certa... Você já percebe que a expectativa é grande pelas contratações. Claro. Né? Então, tem isso. Agora, eu acho que a grande interrogação, como diria o Avalone, é o Tite. Para mim, é o Tite. O Gerson foi para a Rússia, mas antes de ir para a Rússia estava jogando, foi na seleção. Os outros jogadores, o ano passado, jogaram muito bem. É um time forte, um time que tem qualidade. Agora, como o Tite irá montar esse elenco, como irá montar, quer dizer, os 11 titulares, as substituições, a gestão. Acho que a gestão de grupo, o Tite consegue fazer isso com uma certa
tranquilidade, porque aí entra a pessoa Tite, aí fica muito mais fácil, né? Mas a questão é a dúvida, como é que ele vai jogar, como ele vai montar, como ele vai administrar isso se não der certo. Quais são os planos? Porque hoje em dia nós estamos vendo treinadores com plano A, B e C durante 90 minutos. Não é plano A, B e C, um por jogo. Sim. Né? Sim. Como é que ele vai fazer isso? Então, essa expectativa com a necessidade de vitória pode Essa foi gerar uma um crítica clima... ao Tite no Flamengo, né, Zé? Sim, vai lá, Rafa. Porque ele não tinha o direito de jogar. Né? Todos nós acompanhamos a fase dele no Flamengo. Uma das coisas que muita gente falava com razão sobre uma certa pobreza de repertório do Flamengo com o Tite era exatamente que ele não tinha outra maneira de jogar. Ele massificava a sua característica principal. Quase sempre, acho que o Bini tem razão, um 4-2-3-1 com uma pequena variação para o 4-3-3, mas assim, muito sutil. Era um time muito posicional, era um time de pouca mobilidade sem a bola, era um time de pouca virtuosidade na parte criativa, embora tivesse nas mãos um baita de um elenco, o melhor do país. Essa crítica foi feita. Imagino que o Tite tenha, entre aspas, aprendido com essas ponderações. Ele próprio chegou a fazer o meia-culpa mais ou menos nesse sentido quando saiu do Flamengo. Agora, é preciso dizer o seguinte, o Cruzeiro monta o elenco pensando em ganhar todas as competições que vai disputar em 2026. Confere, o Campeonato Brasileiro vai começar daqui a 19 dias. É muito pouco tempo para que já tenha essa exigência do padrão de jogo do Tite. Quando a gente fala que o Cruzeiro mudou de prateleira, numa mesma prateleira você pode ter produtos com uma data de validade mais longa e outros produtos com uma data de validade mais próxima, que vai vencer logo ali. No futebol é o contrário, né? Então, assim, quanto mais tempo tem o trabalho, mais há a expectativa que ele continue trazendo resultado. Então, acho que no primeiro momento o Tite deve ter dificuldades, mas depois que ele pegar o jeito, eu creio muito no trabalho dele no Cruzeiro. Vamos lá, vamos seguir. Foi citado o Flamengo, Tite, a disputa Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, pelo menos no mercado, se projetando como protagonistas, os selvagens aí do futebol brasileiro. Gerson desembarcou em Belo Horizonte em clima de reforço de peso. O volante chegou em voo fretado, utilizando o avião de Pedro Lourenço, dono da SAFI do Cruzeiro, um gesto que simboliza a importância da contratação. Logo após o pouso, foi recepcionado por funcionários do clube e seguiu diretamente para a Toca da Raposa, onde teve o primeiro contato com a torcida celeste. No centro de treinamento, centenas de torcedores aguardavam o novo reforço. Entre fotos, aplausos e muita expectativa, Gerson falou pela primeira vez como jogador do Cruzeiro, marcando oficialmente o início de sua nova trajetória com a camisa azul. O jogador assinará contrato válido por 4 temporadas e deve iniciar os treinamentos com o elenco principal nos próximos dias. Antes da estreia, porém, ele aguarda a regularização no boletim informativo diário da CBF, passo necessário para ficar à disposição da comissão técnica. Com o Campeonato Brasileiro previsto para começar apenas no fim do mês, o Cruzeiro utilizará equipes alternativas nas primeiras rodadas do Campeonato Mineiro, enquanto trabalha a integração dos reforços ao grupo principal. Gerson estava no Rio de Janeiro desde dezembro, aproveitando o período de recesso do futebol russo, interrompido anualmente por conta do frio extremo. Ele tinha reapresentação marcada ao seu antigo clube para o início de uma intertemporada, mas a viagem acabou sendo cancelada após o acordo definitivo entre os europeus e o Cruzeiro, selando de vez o retorno do volante ao futebol brasileiro.